Oi, Sandro. Oi, Mari. Tudo Tudo bem? bom? Tudo? Deu tudo certo. Como é que tá na quarentena? Tô, tô em casa. Dolorosa Bem, quarentena, a gente podia dizer assim. quê? Dolorosa quarentena. É dolorosa, talvez emocionalmente dolorosa, mas assim, eu sempre falo isso aqui, que boa noite, Carol. É uma oportunidade, um privilégio, né? Quem pode estar de quarentena e sempre, sempre digo aqui, Sandro, no começo, Hum. né, que assim, a gente está sempre prestando a nossa solidariedade, homenageando as pessoas que estão na linha de frente, não só os profissionais de saúde, mas todo mundo que está aí trabalhando para manter a vida dentro de uma certa normalidade, né? A gente está num período ainda de uma curva ascendente dessa pandemia aqui no Brasil, mas hoje a gente não vai falar disso, né? A gente vai falar de respiração, sim. Oi, Luzimar. Tá dando oi para você também, Sandra, Luzimar. Oi, Luzimar. Hoje é minha primeira live, eu tô um pouco Tá nervoso? tenso, porque eu não sei muito bem como é que funciona. Então vamos lá. Queria te É, agradecer o convite, porque imagina. Prazer. essa experiência de, de conversar, assim, né, surgindo justamente num momento desses, que está surgindo tantas outras possibilidades com tecnologia, eu acho que é uma grande oportunidade, na verdade. E tem Sim. o assunto que a gente escolheu, né, Mari? Porque respiração está super em voga com o que a gente está vivendo agora, né? Porque, na verdade, Finalmente. Não, claro, não finalmente por causa do coronavírus, mas finalmente. infelizmente por causa do coronavírus, né? É, é E, verdade. e isso provoca todas essas sensações e dolorosamente desagradáveis, que é o que a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre a relação dessas duas coisas, né? Dor e respiração e RTA. Sim, provavelmente muitas pessoas passarão a ter dor a partir desse momento, né? Que é um momento de grande sofrimento para a humanidade. Mas antes da gente começar no assunto principal, eu queria dizer que eu e Sandro nos conhecemos há 22 anos já. O tempo passa muito rápido, né? E eu tô vendo todos vocês que estão me dando boa noite aí, boa noite, gente. Boa noite. Então, a gente se conhece desde 1998, quando o Sandro foi meu aluno num curso básico e a gente teve uma afinidade muito rápida Isso e não estava conversávamos muito, no né? script tudo isso. Quê? Não estava no script tu dizer que há 22 anos a gente. Isso é experiência. É, então, a gente teve uma afinidade instantânea, né, Sandro? Conversávamos muito sobre muitos assuntos. Era um outro momento, a gente não tinha tanta oportunidade de informação como se tem hoje para profissionais de saúde, não só. Eu acho que em geral, né, hoje se tem muito mais oportunidade de da gente se informar sobre qualquer assunto, mas foi um encontro de dois curiosos, né? Então, diante dessa curiosidade, a gente teve muitas conversas varando madrugadas, né? Conversando sobre assuntos bastante distintos. Mas antes da gente começar o assunto, definitivamente, eu queria que o Sandro se apresentasse. Pode ser que tenha alguém aqui que não te conheça ainda, né, Sandro? Deve ter. E que você falasse um pouco da sua trajetória na dor. Eu acho que também muitas pessoas aqui não devem conhecer a minha trajetória com o tratamento da dor, né? Provavelmente eu tratei muito mais pacientes com dor do que quaisquer outros, tá? Legal. Então, A Mari, tive muita experiência nesse campo, ainda tenho, né? Não estou na assistência no momento. Então, acho que a gente vai ter uma conversa ótima sobre dor e respiração e como que a neurociência explica esse efeito positivo do RTA quando a gente trata dor. Vai lá, com Sandra.
Tu colocou que foi um encontro de dois curiosos, né? Na verdade, foi um encontro de um curioso com a experiência, porque o RTA e conhecer a Maria Ângela foi um divisor de águas na minha carreira profissional, né? Faz 22 anos e realmente a gente teve muitas conversas e isso me motivou muito a ser o fisioterapeuta que eu sou hoje, né? E eu nunca vou esquecer que, claro, eu fiz o curso como aluno, todo mundo, e fiquei fascinado pela maioria das coisas que eu ouvi, mas na época eu trabalhava em hospital, né, fisioterapeuta intensivista, em UTI, ventilação mecânica, e por muitos anos a minha trajetória foi essa. E eu pedi no curso para assistir os atendimentos da Maria Ângela no consultório, e ela me permitiu, e imaginei, eu feliz da vida, fui para Florianópolis passar uma semana acompanhando os atendimentos. E para minha surpresa, entre alguns atendimentos de RTA em fisioterapia respiratória, ela atendia muitos pacientes com dor, dor nas costas. Bom, dor nas costas é o que mais tinha verdadeiramente, né? E eu voltei fascinado por isso e decidido que eu queria fazer isso também. Que eu lembro perfeitamente eu voltando de viagem, assim, no carro, com a Carol na época, eu dizendo assim, eu queria ter essa possibilidade de ter um consultório, de ter uma hora para atender as pessoas e impactar de uma maneira diferente. Porque eu vi ali que funcionava, né? Eu não, claro que, obviamente, eu tenho algum conhecimento hoje em dor, né? Mas eu estou engatinhando nisso. Então, e isso que vai ser o interessante do nosso bate-papo, porque talvez eu esteja aqui até para trazer mais dúvidas do que respostas para todo mundo, mas vamos ver. E daí eu decidi que, já no curso, né, que eu ia trabalhar com RTA, e desde então eu venho me dedicando a isso, né, e me dedicando, assim, estudando RTA, estudando outras fisiologias, vamos dizer assim, que na época a gente não estudava, né, para tentar responder o porquê que algumas coisas funcionam e funcionam daquela forma. Né? Há 22 anos atrás, quando se assistia a fazer RTA, e que é uma fisioterapia respiratória, vamos dizer, gentil, e hoje eu chamo de toque afetivo, porque existe esse termo científico para falar sobre isso, né? E as pessoas às vezes ridicularizavam, isso é muito leve, isso não funciona para nada. E a gente já sabe os efeitos do toque afetivo, do toque gentil, aonde que ele atua no sistema nervoso central, e é um pouco disso que a gente vai falar. Bom, daí por muito tempo na minha trajetória eu continuei trabalhando em hospital, né? E o que me chamou muito a atenção, uma vez, imagina, uma paciente oncológica, eu acho que eu já te contei essa história, mas tem histórias que a gente pode contar várias vezes. E a paciente trabalhava num hospital privado, não era hospital público, e essa paciente não era conveniada, ela não tinha convênio, então ela pagava todos os gastos dela, né? E ela estava Tá, ali... peraí. Tem alguém dizendo que tá travando. Tá tra... Travando, eu não sei se é o som. Eu não vejo nada para mim, eu tô te ouvindo super bem. Tá? Para travando também. Acontece um momento. Tá travando para você? O teu um pouquinho de vez em quando. Acho que eu vou falar mais devagar. Voltou, gente? Porque alguém fez um sinalzinho de positivo aí. Melhorou, ela disse, melhorou. Melhorou. Que bom, que ótimo. Então, eu cheguei para essa paciente e disse que não vem ao caso o nome dela, né? Mas Dona Helena, a senhora fique à vontade, ela já sabia disso, né? Que como a senhora está pagando todo o seu tratamento, se a senhora quiser suspender a fisioterapia respiratória, a gente pode fazer isso por uma questão de custo. E dela disse que a única coisa que ela sentia prazer, alívio da dor, era aquele momento da fisioterapia respiratória, que era como se fosse um abraço. A palavra como se fosse um abraço, né? E eu achei muito interessante porque ela associou isso, um abraço, à diminuição de dor. Né? E muito tempo depois, a gente estava há uns dias atrás conversando sobre isso, eu e a Mari, sobre definição de dor. Acho que a gente podia falar sobre isso agora, né, Mari? Sim. Só antes de você entrar, eu sei que tem muita gente jovem aqui, né, assistindo, e também acho que estão tendo a honra aqui de ter a presença da Silvinha Guimarães, que é a mestra da meditação, que alguns já fizeram aqui com ela, né, e ela vai entender bem o que eu estou falando aqui nesse momento, né? Então, é muito bonito também ver a ciência avançar em relação à dor, como você vai colocar hoje, porque até
pouco tempo atrás, e ainda tem muitos profissionais e leigos que acreditam que a mente e o corpo não têm uma relação direta, né? Então, eu andei estudando um pouco de dor também, incentivada pelo Sandro, e vi esse avanço enorme da ciência, né? Embora tenha várias coisas que a gente vai falar aqui, mas é muito bonito reconhecer o ser humano na integralidade dele. E o Sandro também vai falar sobre várias situações, né, de como nessa definição já vai estar bem marcado o que se entende em relação à dor hoje. Marcelo Viana, saudade também, querido. Beijo. Bom, Marcelo. O Marcelo fez... Eu estava no curso dele. Tava? E hoje ele trabalha com o Mari. Isso que tu falou é legal, porque apesar da ciência ter avançado nesse conhecimento, né, em relação a tentando juntar esses aspectos psicoemocionais com o soma, com o corpo, né? Eu vejo muito, pelo menos isso é uma percepção minha, que apesar de a gente ter esse conceito, ainda muitas pessoas não conseguem associar isso na prática, né? A gente ainda vê muitas discussões no âmbito da dor, assim, os fisioterapeutas ainda se confundem, né? Inclusive eu, às vezes, porque existe a gente sabe que a dor pode ser um construto, e eu já vou falar sobre isso, um construto nosso, né? Um construto mental, psicoemocional, mas na hora de tratar a gente acaba separando, né? A gente ainda vê muito assim, quem é a favor da terapia manual, quem é a favor da neuroeducação, quem é a favor do biopsicossocial, como se isso ainda se separa, o biopsicossocial, né? É difícil juntar, é difícil Sim. juntar. E eu te acompanhei há bastante tempo e eu acho que o RTA, ele tenta juntar bem isso, né? Talvez até eu trabalho bastante tempo no curso básico, né? A gente nem ensine isso, mas a nossa prática diária, ela junta muito isso, né? Isso Sim. de ensinar. Então, se a gente for falar em definição de dor, né? É legal seguir a definição de dor da IASP, que é a Associação Internacional para Estudos da Dor. E agora, no ano passado, em 2019, ela colocou no site, publicou, né, uma nova definição aberta ao público para as pessoas fazerem comentários. Isso já é bem legal, né? Tu colocar uma definição para fazer comentários. Eu vou ler aqui, porque dentro dessas definições, às vezes muda uma palavrinha e muda tudo, né? Então, eles colocam uma nova proposta como... Eu acho que eu vou ler a antiga primeiro, para a gente ver o que mudou, que eu acho que isso é interessante a gente discutir. Então, a definição de dor pela IASP, né, é uma sensação ou uma experiência, e sensação e experiência é uma coisa legal, né, porque já se mostra que é um construto mental, experiência emocional desagradável associada à lesão tecidual, real ou potencial, né, e descrita em termos dessa lesão. Né? E eles sugeriram agora, no ano passado, ela acaba sendo parecida, mas é diferente, olha só. Definição atual de dor. É essa que eu li, e a proposta da nova definição. Uma experiência sensorial e emocional aversiva. Né? Porque tem experiências sensoriais e emocionais que não são aversivas, e a dor necessariamente é aversiva. Isso eu achei interessante. Então, uma experiência sensorial e emocional aversiva, normalmente causada por, ou semelhante a causada por, né, lesão tecidual real ou potencial. Uhum. E isso engloba, né, ela coloca, tem coisas interessantes aí. Primeiro, que é o que eu queria até que tu falasse, a tua experiência, dor como sendo uma experiência, né, como um construto, porque eu fui buscar o que a gente ouve muito isso, né? Esses dias eu e a Mari estávamos assistindo uma live e as pessoas falando, dor é um construto psicológico. E tem outros, e dor é um construto. E quais são os exemplos de construtos? Olha só que interessante, Mari. Felicidade é um construto, criatividade, liderança, empatia, amor, dor, personalidade, entre outros. Então, dor está no meio desses construtos, assim, né? E obviamente, para mudar um construto, não pode ser uma coisa unifatorial.
né? Tem que ser multifatorial. Não sei o que tu pensa sobre isso. Não, com certeza. Eu acho que, assim, na minha experiência como uma fisioterapeuta formada há muitos anos e, enfim, eu comecei a tratar dor a partir do momento que eu me interessei pelo tema, a partir do momento que eu vi que a fisioterapia, a abordagem do corpo, ela também estava mudando no Brasil com a entrada, em primeiro lugar, da RPG, né, que tinha essa visão Tem biomecânica. biomecânica, mas assim, global, porque a RPG, ela se chama, né, o método do campo fechado, que quando você vai tratando o paciente, chega um momento que acontece uma, uma mudança anímica no paciente, acontece uma mudança de sensação. E ele sempre colocou que isso estava relacionado a gente chegar próximo à causa, né? Então, a gente não tinha tanta informação, mas claro que eu percebi logo, até porque sempre fiz psicoterapia, né? Sempre passei por tratamentos, processos psicoterapêuticos, depois bastante meditação, que a dor ela estava muito relacionada ao que a pessoa sentia diante da vida. Por exemplo, toda vez que eu recebia um paciente com uma crise de hérnia de disco, a crise nunca acontecia no momento que a pessoa estava feliz. E você sabe bem melhor do que eu, do ponto de vista científico, que nem todas as pessoas que têm hérnia de discos vão ter dor. Mas essa dor, Você sabe, né? essa crise, ela geralmente era disparada, acontecia no momento em que a vida da pessoa estava em crise. E junto com Então, isso tinha uma hérnia de disco. junto com isso tinha uma hérnia de disco. Então, dessa maneira eu fui aprendendo, sabe? Aprendendo a observar. E também era um tempo que as pessoas aceitavam menos que a dor podia ser uma dor emocional. Aceitavam bem menos. Então, precisava ser conduzido de uma maneira que a pessoa fosse se libertando daquele sofrimento, né? E você me falou uma coisa uma vez numa conversa que a gente teve em Belo Horizonte, quando você falou do conceito de alostase, e aí depois eu queria que você falasse sobre isso, né? E a nossa conversa começou porque eu falei para você, olha, ô Sandro, eu tenho visto aqui um curso para tratamento de dor lombar, mas o tratamento é assim, assim, assim. E eu não consigo entender isso. Por que que essa pessoa trata dessa maneira? Porque para mim, né, em toda a minha concepção e experiência profissional, essa forma de tratar traria mais dor. E eu sempre vi os meus pacientes, e assim, também tinha muitos relatos falando que não, a gente começou o assunto, começou a conversar, e você me falou assim, você sabia que tem pesquisas mostrando que quanto mais os pacientes são tratados, mais eles permanecem com dor? Você lembra que você me falou isso? Tá me ouvindo, Sandra? Oh, tô ouvindo, tô ouvindo. Sim, então. E aí, assim, eu gostaria que você falasse um pouco disso, aí depois eu termino, né? Por que eu não sei se você lembra desse estudo que você citou, que grupos de pacientes que foram tratados por dor crônica durante muitos anos, eles permaneciam mais tempo com dor do que um grupo controle. É. Eu não estou bem lembrado disso, porque a gente lê bastante coisa, né, Mari? Mas possivelmente o que deve ter sido sobre isso é quando a gente trata colocando somente os aspectos biomecânicos, né? Que a gente chama isso de efeito nocebo. Então, o tratamento, tanto médico quanto fisioterapêutico, ou qualquer outro em relação à dor crônica, odontológico, a gente até brinca que ele pode ser nocebento, que é quando eu incuto medo, né? Aversão, cinesiofobia.
Então, é aquele tipo de tratamento, assim, não pode se abaixar dessa maneira, né? Que eu ensino a única maneira correta de se abaixar, não pode flexionar a coluna. E esse tipo de tratamento, o qual a gente dá uma única explicação biomecânica e que a gente diz, cuidado, tua coluna é fraca, teus abdominais são fracos. Aham. Esses são aqueles pacientes que têm os piores resultados em relação à dor, né? Então, com certeza é isso que foi colocado, porque isso a gente já sabe, né? Porque existem outras maneiras, né? Não, a coluna não é fraca, né? Uhum. Não tem nada fora do lugar. E a biomecânica, ela não explica tudo. Como a dor é um construto, obviamente, né? Ela é biopsicocomportamental. Ela tem um environment, né? Um envolvimento com trabalho, com problemas na família, com coisas biomecânicas e com a respiração. E eu queria até trazer agora para a respiração, que eu estou vendo realmente, tu disse que a gente levava mais de 1 hora e a gente não conseguiu ainda entrar no assunto. Deixa eu só terminar, então, essa conversa que a gente teve, que aí eu te perguntei, mas Sandro, eu sempre tratei dor porque eu tive sucesso. Porque meus pacientes melhoravam, né? E aí você me respondeu, sempre que eu te acompanhei atendendo pacientes, a primeira coisa que você dizia para a pessoa era, fica tranquilo, você vai melhorar. Claro, com certeza. Isso está dizendo que tu tem potencial. Exatamente. E desconecta a pessoa daquele caminho da dor, daquele assunto sobre dor, disso que você falou, desse efeito nocebo, como você citou aí. E, tu falando sobre isso, né? Tu vai melhorar. Eu lembrei, tem 2 colegas nossos. Tudo bom, Guga? Olha, o Gustavo tá aí e o Luciano também tá. E o Luciano estuda bastante memória e dor. E dor tem muito a ver com memória, né? E uma pessoa que vem de muitos tratamentos de insucesso, ele vem com essa ideia essa memória de Não insucesso. funciona. Quando tu muda isso, né? A chance de melhorar é melhor. Mas eu lembro, voltando à respiração, que é o que a gente quer falar, né, Mari? Um pouco, pelo menos. Uma das primeiras vezes que eu ouvi falar sobre isso era das atividades. Vamos colocar no RTA agora. Como que a gente coloca isso na prática do RTA, né? Porque eu sou osteopata, né? Então eu nem terminei como é que é a minha formação. Então eu trabalhei muito tempo em hospital, UTI e sempre quis ter consultório. O RTA me trouxe isso, né? E uma possibilidade grande de trabalhar em consultório era o RTA e com dor. E eu comecei a tratar pacientes e te acompanhar e observar que as pessoas, algumas realmente melhoravam. Óbvio que tem viés de memória, então deve ter cientistas aí na nossa live, mas às vezes a gente tem que usar o capuz de clínico e às vezes o capuz de cientista. A gente lembra dos melhores resultados, mas que bom que também a gente lembra dos melhores resultados, né? Porque eles existem. E eu lembro de ouvir isso no curso de RTA das atividades não respiratórias do diafragma, né? E eu fui pensar, pô, isso aí deve influenciar na dor, né? Porque o diafragma, ele tá no riso, ele tá no choro, ele tá no parto, ele tá na evacuação, ele tá na fala, né? Então, se a dor tem um aspecto biopsicomportamental, quando eu consigo trabalhar de alguma forma, que é o que a gente diz, né? Libertar o diafragma, a gente vai estar trabalhando esses outros aspectos comportamentais da dor relacionados ao diafragma. Né? Eu permito que a pessoa cante, eu permito que ela ria, eu permito que ela chore, eu permito que ela faça outras coisas. Eu não liberto só o diafragma, né? Eu vou dar uma potencialidade dela melhorar o próprio potencial de autotratamento dela, né? Por outros aspectos que não só o biomecânico. Então, eu lembro disso e isso eu comecei a relacionar quando eu comecei a fazer a minha formação em osteopatia, né? Que eu comecei a fazer isso para me aprofundar e depois dessa formação em osteopatia, tentando buscar mais explicações para o que a gente faz no RTA, eu fui estudar no doutorado na área em ciências da saúde, mas a minha área de pesquisa é em neurofisiologia da dor, né? Eu fiquei um tempo com a minha orientadora, que é um laboratório de neuroanatomia, e a gente estudou bastante, por um bom tempo, esses aspectos da dor. E hoje eu trabalho junto com um colega, que é o Luciano. A gente trabalha dando exame neurológico e trabalhando com o exame da dor
numa escola de osteopatia, que é o Instituto Brasileiro de Osteopatia, que é com sede no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Então vamos lá. Então a primeira coisa foi essa, né? Então por muito tempo, mas foram surgindo outras coisas, né? Outros aspectos que eu queria te colocar assim. Eu estou há muito tempo te trazendo isso. Talvez a gente possa ter uma conversa e abordar essas coisas no RTA, né? Então isso é uma coisa bastante interessante, né? A biomecânica. A gente sabe que o esforço da respiração, se eu for falar só de biomecânica, né? O esforço respiratório, ele faz eu utilizar de uma forma com pouco controle motor. Eu vou usar mais os acessórios da INS, né? E apesar de existir muito questionamento, eu sei que a tensão muscular, tem muitos pesquisadores que não sabem nem se existem ou se isso acontece, que são os pontos gatilhos. Mas é uma teoria interessante da gente se trabalhar. A gente ainda trabalha com pontos gatilhos. Tem pessoas que ainda fazem agulhamento em pontos gatilhos. E talvez eles aconteçam pelo uso excessivo desses músculos. E aonde a gente vê muito ponto gatilho na clínica e até em pesquisa, né? Muitos, nos músculos da cintura escapular, nos músculos acessórios da respiração. Que são músculos muito suscetíveis à tensão, né? Eles têm muitos receptores de pressão, de dor, de tensão. Eles têm que ter, né? Porque é uma das outras coisas que a gente vê no RTA, eles são os músculos que levam os nossos órgãos sensoriais para captar o estímulo do meio. Então, eles têm que ser músculos que recebem mais informação e levam mais informação para o nosso sistema nervoso central. Então, eles são músculos suscetíveis à dor. Então, por muito tempo, né, eu trabalhei simplesmente com, entre aspas, né, porque no RTA a gente não tem protocolo, mas quando não é doença respiratória, né, se a gente usar a gama de maceis que a gente tem no RTA, ele acaba sendo analgésico. E talvez uma das explicações que a gente tem, não sei o que tu acha, é justamente isso. Que quando eu liberto o diafragma, eu diminuo o uso dos músculos acessórios da INS, que é justamente os escalenos, o esternocleidomastoideu, que eu tenho vários pontos gatilhos, o trapézio, que trabalha como estabilizador dessa região. Então, são tudo coisas que a gente acaba vendo muito, né, quando a gente fala de RTA no curso básico, nos cursos avançados, que pode estar funcionando aí. O simples fato de eu modificar o uso desse músculo, né, isso já pode ser um fator de analgesia, de diminuição do input neural para esses músculos, de diminuição de dor. O que tu acha disso? Eu acho que isso é verdadeiro e acho que também tem uma outra questão que eu vejo como muito forte. O Afonso até comentou aqui, se o paciente dorme é porque a gente já está alterando alguma coisa no processo de dor, né? Mas quem tem a possibilidade de trabalhar, por exemplo, em neonatologia, faz isso com mais facilidade. Você faz isso no adulto, você sabe fazer isso muito bem, né? Você demonstrou isso no curso pré-encontro que você deu lá no Rio, né? Tratando a Paty. Que a gente tem essa possibilidade que a gente tem de tratar o paciente de uma maneira que a gente muda a forma como ele está na vida. E agora? Agora melhorou. A Drica Melhorou? perguntou pesquisador. Sim, Drica, eu sigo, eles são muito bons. Seguir eles realmente é muito bom. Então. Olha que aula, obrigado. Olha, tem vários comentários. Eu tô adorando isso. Aqui, Vai, Leonino, é só praia. Mari, isso que você falou seria, parece que foi uma deixa, né? Porque tem uma outra. Deixa eu só ver se o pessoal está ouvindo. Vocês estão Tá, ouvindo? Melhorou? melhorou. Alguém falou melhorou, alguém falou travou. E botaram um joinha, assim. Melhorou. Então, o que eu quero dizer assim, que quando você tira o paciente daquele estado de tensão, pelo fato dele estar respirando mal, seja por doença ou seja por estresse. Porque a gente pode estar respirando mal sem ter nenhuma doença respiratória. Só que esse respirar mal do indivíduo saudável, que ele vai acumulando aos poucos com as emoções, com os problemas que ele enfrenta no dia a dia. Então,
essa pessoa, ela vai, eu vou usar agora a frase, uma fala da Silvinha, né, que disse quando a gente, por exemplo, o que a meditação faz de bom pra gente? Ela faz com que a gente se volte para dentro da gente. E esses estímulos externos, esse pensamento recorrente, às vezes negativo, ele sai. Então, por exemplo, a meditação também pode ser uma grande forma de tratar a dor, Sim, né? é uma E, grande, e né? Isso já sim, é cientificamente comprovado. e quando a gente consegue resetar o paciente, quando você faz aquela sessão que você entra, consegue aplicar as técnicas de uma maneira que você leva o paciente a um estado de profundo relaxamento, com certeza ele E é para de profundo. ter dor. Isso é o que, voltando à live da Silvinha sobre meditação, a gente com a RTA consegue um estado de presença, né, Mari? Porque a pessoa passa a perceber, porque o esforço, né, tu sempre fala isso, que a respiração tem que ser pano de fundo, mas ela tem que ser pano de fundo com presença, com o desejo. A Miriam pediu para repetir, a gente vai repetir várias vezes as mesmas coisas. A Mônica ali ama vocês. Obrigado, Mônica, a gente também ama. Tá muito legal. Vamos continuar, a gente vai respondendo aqui as pessoas conforme a gente vai conseguindo. Então, uma coisa muito interessante na respiração, que a gente já sabe, que é o que tu falou ali do dormir, né, do diminuir o estresse. A respiração e o diafragma, na verdade, ela é muito... A gente não vai ter como esmiuçar tudo aqui, então vão ter coisas que vão ser mais abrangentes mesmo. Ela é um processo fisiológico parasimpático, né? Então a gente tem um nervo aí que a gente chama de nervo vago, que ele é, que é o nosso principal sistema parasimpático. Ele tem uma relação muito próxima, né, com o diafragma. Então eu vou falar só um pouquinho dele, porque a gente sabe, obviamente, que uma das maneiras de estimular muito o vago é justamente através da respiração, né? Então tem técnicas respiratórias, respirar profundo, meditação, tudo isso gera uma vagotonia, a gente chama. O vago, ele é eminentemente sensorial, né? Ele tem quase 80% das fibras dele sensoriais. Então, e com certeza, ele é sensorial para o diafragma, porque obviamente alguém precisa informar o meu cérebro, o meu sistema nervoso, quando parar de respirar porque eu estou com o estômago cheio, né? Como que eu vou modificar minha respiração por uma situação de estresse, ansiedade, depressão, e quem faz isso é o vago. Então, existe uma teoria que a gente chama de teoria polivagal, que eu já até falei isso algumas vezes no curso de RTA, que a gente divide esse vago num vago mielinizado e num vago amielinizado, que seria um vago mais antigo, né, que é esse que controla os nossos processos. Olha que interessante isso. E o que eu estou querendo dizer aqui? Que uma das maneiras de estimular o vago e o nosso parasimpático, que vai se refletir clinicamente lá com o sono, é simplesmente libertando o diafragma dos parasitas que estão proibindo ele de funcionar, como os acessórios rins, a impactação da coluna, a falta de pressão abdominal, né? Ou por aumento da tensão dos abdominais, ou por falta de tonicidade dos abdominais. Então, nós, quando a gente faz RTA, a gente estimula o diafragma, não pelo estímulo no diafragma, né? Mas tirando... Também, mas tirando as forças parasitas que estão atrapalhando o funcionamento dele, vamos colocar assim, né? Aham. E isso é vagotônico por si só. Por quê? Porque eu vou colocar o diafragma em funcionamento. Então a gente tem esse vago antigo, que ele vai fazer isso, ele é do processo de recuperação. Então eu tenho, isso é uma teoria de Porges, esse autor, depois a gente, acho que até no site do RTA, eu já disponibilizei esses artigos sobre isso. E a gente tem um vago mais recente, que olha que interessante, que a gente chama de vago relacional. Porque a gente sabe que o vago na saída do crânio ali, pelo que ele sai junto com outros nervos, né, pelo forame jugular, que é bem atrás aqui, de uma área bastante sensível, dolorosa do nosso corpo. Opa, bati aqui. Ele vai ter um vago relacional, ou seja, ele faz conexões com o glossofaríngeo, com o facial, com o trigêmeo. Ele tem conexões por quê? Porque para a gente se relacionar, né, com outros seres humanos, e agora é um momento muito importante, porque a gente está se relacionando digitalmente, né? Mas esse face-to-face que a gente tem assim, face a face,
ele precisa de um controle neurológico que é cérebro, coração, respiração, né? Porque se tem uma situação estranha, que nem a gente no início começou aqui com uma certa estranheza, né? Ah, é um telefone celular, porque nós temos muita intimidade nós dois, né? Sim. Quando começou pelo celular, opa, é uma coisa nova, o meu sistema não reconhece isso. Então, eu entro em simpaticotonia, né? Aumenta a minha frequência cardíaca, a minha frequência respiratória vai ficar mais curta e esses nervos que controlam a minha face, eles não ficam tão agradáveis. Conforme a gente vai se relacionando, né? Que é isso que é o vago relacional, o diafragma, ele vai entrando eu vou dizer assim, num movimento mais harmônico, mais profundo, mais relaxado, né? Mais coordenado. E isso se coordena com os músculos da face. Então, o que eu quero dizer? Que eu lembro de muito cedo tu dizer isso, do contato visual que a gente tem que ter quando vai fazer fisioterapia respiratória com o paciente. É a primeira vez que eu vi isso. Porque, obviamente, na correria do hospital, e a gente já trabalhou assim, e a gente vê aquela coisa, vira o paciente para um lado, vira o paciente para o outro, né? Onde existe uma grande preocupação que a gente também tem, né? Que é com a desobstrução, com a diminuição da resistência da via aérea, a gente se preocupa muito com isso, mas acabava pecando na ausência desse contato. E a gente sabe que, para realmente libertar o diafragma, eu preciso estimular o que a gente chama de vago relacional. E eu lembro tu dizendo assim, e tu fazendo isso nos bebezinhos, né, de muito tempo, e estimulando eles a movimentar a boca, a mamar, colocando coisas, né, o toque na face. Porque tudo isso que a gente faz no rosto, o rosto é relacionado com o diafragma, né? E tu já dizia isso. E muito tempo com as minhas leituras, óbvio, isso só pode acontecer justamente no processo fisiológico, né? E eu sou uma pessoa assim, eu preciso ter uma explicação fisiológica para fazer as coisas, porque senão me parece que é curandeirismo. E eu achei isso do vago relacional e dessa relação modificou muito a minha terapêutica. Eu acho que as pessoas que trabalham com isso, imagina nesse momento quem atende o Covid, que usa máscara, usa um outro que não tem isso, né? Eu fico imaginando o quão difícil é fazer alguns estímulos, porque algumas urgências de paciente de dor eu tô tendo com máscara, e tu não olhar no rosto do paciente modifica bastante o tratamento. Sim. Eu não Hoje eu passei na frente da minha clínica, eu fiquei do lado de fora e da janela eu estava vendo alguma fisio atendendo no Pilates. Aí eu tive que perguntar quem é, porque eu não estava reconhecendo a pessoa, né? E Eu quero aproveitar esse isso gancho. vai influenciar de alguma maneira esses processos de dor, esse construto da dor que a gente tem. Porque essa coisa, eu vou com a tua cara, eu fui com a tua cara, frases que a gente usa que tem tudo a ver com isso, do cérebro, coração, respiração, que é pra gente se relacionar, né, Mari? E isso a Sim. gente fala muito tempo no RTA, que a gente liberta a respiração para se relacionar, que relacionar é um desejo que a gente tem, né? Me relacionar com outro, me relacionar com um objeto, me relacionar com um desejo. Então, acho que isso é uma teoria bastante importante as pessoas que trabalham com RTA de entenderem o porquê que a gente tem aspectos analgésicos. E quando o vago, né, e isso é um sistema ainda que está no tronco cerebral, né? Ele acontece nos animais, nos mamíferos, na verdade. A gente chama de vago mamilar, porque todos os mamíferos precisam conviver isso em sociedade. Então, eles têm que ter isso, né? Olha o rosto de um cachorro que nos conquista pelo olhar, né? Então, o olhar se comunica, tem esse sistema relacional, né? Olhar, diafragma, vamos colocar assim. Só que o nosso sistema vagal, ele recebe informações de regiões superiores, superiores, eu vou falar assim, né? Que eu vou colocar das nossas memórias, do nosso córtex, da nossa ínsula, do córtex cingulado, que são áreas do nosso sistema límbico, né? Do nosso sistema de memória, que vão realmente estimular o vago, fazer sinapses, que vão estimular o tronco cerebral, que vão estimular regiões do nosso cérebro, como a substância cinzenta periaquidutal, os núcleos da RAF, a fazer sinapses que liberam substâncias endógenas, né, que são analgésicas, que podem ser liberadas lá no corno posterior da medula, né,
por vias descendentes que a gente tem, que vão liberar substâncias analgésicas. E eu posso falar um pouquinho mais disso quando a gente falar do toque depois, que é um outro capítulo sobre o RTA na dor. Bom, eu me entusiasmo, talvez a gente vá terminar isso pelas 2 da manhã, mas tomara que nós Não, dois. sabe que até que a gente está andando, mas eu queria aproveitar e colocar já dentro desse caminho que a gente está tomando, né? Porque no começo você falou Olha, do toque. a respiratória ali colocou o tom de voz, e é exatamente isso, tom de voz. Né? Eu aprendi Sim, muito com a Mariângela sobre tom de voz. faz muita diferença. Mas assim, dentro do que você vem estudando, como você viu, você falou no início que ia ser uma live aqui que você ia falar com alguém da experiência e você com esse estudo mais científico que você teve agora, especialmente no doutorado. E quando a gente fala do toque afetivo, né, que eu acho que fazer RTA não é só ser gentil. Todo mundo que faz sabe disso, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse instinto de preservação da espécie mesmo, que está relacionado a aceitar ou refutar, né? Então, o que é agradável, a gente tem uma tendência a aceitar com muito mais tranquilidade e mais rapidamente do que o que é desagradável, o que não te acolhe, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso do ponto de vista mais da neurociência mesmo, Sandra. Tá. É justamente isso que a gente estava falando, né, Mari? Esse instinto de sobrevivência, ele parte do nosso desenvolvimento filogenético muito antigo. Todos os animais, todos os seres vivos têm isso, né? E Ah, isso é sobrevivência. Em nós, isso se reflete num primeiro momento, né? Basicamente por esse sistema simpático-parasimpático, né? Aonde eu tenho esse instinto de sobrevivência. Então a gente poderia colocar assim que eu teria um cérebro mais reptiliano, que é um cérebro de luta e fuga, que é o meu sistema simpático. Então tudo aquilo que me é aversivo vai me estimular um sistema neuronal de simpaticotonia, de luta e fuga, né? Que é um sistema de alto gasto energético, né? Ele me permite todos os nossos sistemas neurológicos eles estão relacionados à nossa sobrevivência, né? Eu vou ter uhum. a questão de alto gasto energético, que é esse, que é para lutar ou fugir, né? Então, esse meu sistema simpático, ele depende da interocepção vagal, propriamente, porque o vago é quem forma o meu cérebro, o estado neurofisiológico do meu corpo, das minhas vísceras, do meu pulmão, do meu coração, né? Essa que a gente chama de interocepção. O meu cérebro precisa saber isso para dar uma resposta, né? Então, primeiro tem esse cérebro reptiliano. Numa situação de simpaticotonia, né? Antes disso, eu tenho um sistema vagal antigo, amelínico, que a gente chama, que é um sistema de digestão, recuperação, que controla minhas vísceras. E acima do meu cérebro reptiliano, eu tenho esse meu cérebro mamilar, mamífero, né? Que ele é o cérebro que se relaciona, né? Que ele a função dele é relação. Né? Então, ele é um sistema neural mais primitivo, que tem em todos os mamíferos, que está ainda no tronco cerebral, que se comunica com o meu sistema de memória, com o meu sistema límbico, que permite eu me relacionar. Mas, para isso, está relacionado ao prazer, à aceitação. Porque se tiver sensação de perigo, esse sistema não entra. E esse sistema que eu estava te dizendo, que está no nosso tronco cerebral, né? Mesencéfalo, bulbo e ponte, que quando o vago chega lá, ele vai se comunicar com vários desses núcleos, que eu não sei se vem o caso aqui, mas o vago sobe e leva informações para o núcleo do trato solitário, que é um núcleo sensitivo, que também recebe informações de outros nervos, mas depois ele vai se comunicar com o núcleo ambíguo, que é um outro núcleo de neurônios que dá vias motoras, vias eferentes para o trigêmeo, para o nervo facial, para o nervo glossofaríngeo. Por quê? Porque eu preciso me expressar, né? Para me relacionar contigo, tu tem que ir com a minha cara, né? A gente tem que fazer
essa sensação, e o vago Eu tenho tem que saber o que você está pensando, o que você está percebendo de mim, né? o vago tem que permitir isso. Né? Deixa eu só abrir uma coisinha aqui, que eu fiz umas anotações aqui que são interessantes. O vago tem que permitir isso. Quando o permitir, o que é? É fazer funcionar esse sistema vagotônico parasimpático. Né? Liberar os neurotransmissores do vago, que um deles é a acetilcolina. Né? A acetilcolina é altamente analgésica. Né? Além disso, a gente sabe que os receptores sensitivos do vago, eles têm receptores que a gente chama de canabinoides, que fazem a morfina, tanto a endorfina que a gente produz, né? As morfinas endógenas, quanto as exógenas, funcionem de uma forma melhor. Então, isso está relacionado à aceitação. Né? Ainda não estou falando do toque afetivo, que é uma outra situação que tem, que é a maneira que a gente toca na pessoa. Então, isso é interessante. Isso é uma grande possibilidade. Né? Que a gente tem. A gente estimula o diafragma, isso gera uma vagotonia, gera uma parasimpaticotonia, e isso, por si só, ele é analgésico por vias descendentes. Né? O nome dessa via se chama trato descendente posterior, que vai liberar esses mediadores anti-inflamatórios e analgésicos no corno posterior da medula, inibindo a dor, né, a nível segmentar. Né? Principalmente serotonina e acetilcolina. Isso é bastante interessante, eles vão liberar lá. Outra coisa que acontece, que é interessante, a maneira que a gente toca na pessoa, né, Mari? A gente falta 15 minutos aí para terminar a nossa live. Eu tô colocando algumas coisas assim. Depois a gente pode até voltar no vago. A gente tem esse que a gente chama de toque gentil ou toque leve, né? Que a neurociência hoje em dia coloca, que isso é interessante, eu gostaria de colocar isso para tu me dizer, que se chama affective touch, que é toque afetivo. Isso é interessante porque nós temos fibras, várias fibras sensitivas, né? Que carregam pressão, percebem, né? Elas se despolarizam em situação de pressão, em situação de calor, mudança de pH. E a gente tem umas fibras chamadas de fibras cetáteis, que são fibras que se despolarizam no toque suave. Né? Então, o que eu quero te colocar? Que alguns desses receptores, quando a gente estimula a pele, alguns desses receptores, eles vão levar pressão, tração e mudanças de temperatura, né, por um caminho até o meu cérebro, que vai chegar no meu tronco cerebral, vai fazer sinapse, né, com alguns núcleos lá que podem inibir depois a dor, ou eles vão subir para o tálamo e ir para áreas do meu córtex, que são áreas que são envolvidas na matriz de dor, que a gente ouve muito falar. Que como dor é um construto, o que sobe para o meu cérebro é uma despolarização. A gente chama de nocicepção, né? Lá que vai ser juntado com as informações sensoriais, com as memórias, com o meu aprendizado, com o meu estado de estresse, e isso vai ser dor ou não, né? Mas, enfim, quando eu tenho um toque leve, eu tenho duas maneiras de inibir. O toque, as sensações termoalgésicas, que a gente chama, elas sobem por uma via espinotalâmica, que é uma via lateral. Então, elas sobem direto pela coluna. As sensações táteis, isso os fisioterapeutas conhecem bem, que é a teoria das comportas da dor, né? Elas vão por uma outra via, né? Que é uma via espinolateral, que vai fazer sinapse no tronco cerebral primeiro, liberando serotonina e outros inibidores, outros neurotransmissores que inibem a dor segmentar. E antes delas liberarem essa substância, elas vão fazer uma inibição segmentar na minha medula, né? Porque o toque, né, ele vai por uma outra via mais rápida que as vias termoalgésicas, e isso faz uma sinapse inibitória na minha medula, que a gente chama de comporta de dor. Então, a maneira que a gente toca na pessoa, ela pode ser inibitória já na medula, que é o que a gente toca no RTA com o tempo, ou também pode chegar informações táteis no cérebro que vão liberar substâncias analgésicas no corno posterior da medula. E não termina por aí. Ela ainda vai subir depois de passar pelo tálamo e ela vai para uma região da minha córtex cerebral que se chama ínsula.
Esse toque afetivo, olha só, ele estimula várias regiões. Ela vai para a região da ínsula, que é uma região muito relacionada com empatia. Que é uma região muito relacionada com empatia. E a ínsula é relacionada com o sistema vagal. Ela libera, né, ela faz sinapses liberando o sistema vagal para liberar acetilcolina, né? E a ínsula também é relacionada com o meu sistema hipófise pituitária adrenal, que libera cortisol, né? Que vai ser anti-inflamatório. Então, é assim, é uma quantidade de processos, né, regenerativos e inflamatórios que a gente poderia ficar falando sobre isso e as conexões disso que eu não quis abordar, porque realmente são muito grandes. Mas só saber disso, né, Mari, que é o que a gente pode colocar agora, que existem vários processos que são analgésicos, mas o fisioterapeuta, e principalmente o fisioterapeuta respiratório do RTA, tem que aprender a fazer isso. E essa prática, ela é prática. Prática é treinamento, né? Quanto mais a gente fizer a maneira de tocar e eu conseguir fazer uma gama de manuseios com um tipo de pressão, com uma situação biomecânica que estimule tudo, libere o diafragma, que seja analgésico, e enfim, imagina, é uma coisa realmente impressionante. É muito terapêutico, né? A gente tem que ser muito terapêutico para conseguir fazer tudo isso. Então, quando você estava falando sobre aceitação, e você falou, ainda não falei sobre o toque gentil, né? Mas na finalização agora, que você falou de empatia, né? Porque empatia, para mim, parece que tem uma relação totalmente direta com aceitação. Porque eu só sou empático com quem eu aceito. Isso não quer dizer... e a pessoa que é preconceituosa é porque ela não aceita. Por isso ela não é empática. Citando um exemplo mais de um lugar comum, assim, de situações que a gente vê na sociedade. Então, por isso que eu sempre digo nos cursos, para os fisioterapeutas, que para mim parece ser uma lógica enorme, não pensem que fazer vínculo é perder tempo de uma sessão. Porque a gente vê isso muito na prática, especialmente, assim, das fisioterapias que eu conheço, mas na fisioterapia hospitalar. Claro que eu já vi isso, de respiratória, desculpa. Eu já vi isso muito na neuro também, quando eu estava começando a minha carreira, né? Que eram aquelas abordagens dolorosas com os pacientes e especialmente você chegar com uma missão de atender um paciente, e eu vou fazer isso independente da existência dele. Que aí toda essa teoria linda que você está colocando, ela vai por água abaixo. Então, eu acredito muito que a primeira... Quando a gente faz isso, Fala. Quando a gente Agora... faz isso, atende dessa maneira, toda essa teoria acontece. Exatamente. E ela vai acontecer, ela só vai acontecer se de início você se relaciona com a pessoa. Olha que interessante o que a Dani colocou ali, ó. Perceba o RTA como uma experiência sensorial e emocional antagônica à dor. Olha que interessante. Isso é legal. Quando a gente coloca, e isso, Dani, é verdade, porque quando a gente coloca... Porque se dor está relacionada à memória, né? Quando a gente entra com outra memória, com outra experiência sensorial agradável, com certeza, isso é analgésico. E uma das coisas interessantes que a gente coloca, assim, que tem alguns artigos mostrando que dor, respiração e memória, que o ritmo da nossa respiração modifica a nossa memória. Olha que interessante, eles fizeram, e voltando à face, isso é muito louco, né? Eu fico impressionado com isso. Eles fizeram um trabalho, Mari, que eles viram assim, ó, eles pediram para as pessoas respirarem em ritmos diferentes. Então, por exemplo, assim, a inspiração modifica... Deixa eu só entrar aqui, porque eu tenho isso, um segundo, só para... Enquanto você está entrando aqui, estou vendo os comentários, né? Isso. De percepção que as crianças mais arredias após um vínculo e confiança, o trabalho rende muito mais.
Outro comentário, o vínculo é parte da cura. Que frase linda, viu? Lindíssima. Eu acho que não existe cura mesmo se não houver vínculo. Eu não consigo te reconhecer aqui pelo seu nome de Instagram. Depois escreve aqui seu nome, por favor, tá? Que essa tua frase é maravilhosa. Vai, Sandra. E daí a gente estava falando que a respiração ela é muito relacionada à memória. Eles viram que o ritmo respiratório faz com que as pessoas reconheçam de forma mais rápida os tipos de expressões das pessoas. Então, por exemplo, a inspiração está mais relacionada. Eu consigo reconhecer, quando eu passo imagens assim de forma rápida, as imagens de medo, angústia e estresse. Na INS. Na INS. Entendeu? Claro, porque eu nunca me dei conta disso, e anatomicamente, a respiração e o ritmo rápido da respiração, ele está mais relacionado às sensações desagradáveis do que às sensações agradáveis. Porque a gente até, quando dá aula, eu e o Luciano, a gente fala sobre isso, a gente fala que o nervo olfativo, que é a parte mais externa, digamos assim, do nosso sistema respiratório, né? Ele nem é um nervo craniano, ele é uma prolongação do sistema nervoso central. Então, o nosso nariz, que tem ali essas terminações nervosas que são do nervo olfativo, ele vai se comunicar diretamente com o nosso sistema de memória, com o nosso hipocampo, inclusive na mesma altura. Porque as primeiras memórias que a gente tem são memórias olfativas. O cheiro do leite materno. O cheiro do leite materno. E isso tem até hoje, né? O cheiro da comida da mãe. Então, memória... E o que acontece? Né? Se eu quero sentir um cheiro bom ou um cheiro ruim, né? Um cheiro ruim, a gente faz uma respiração de... Imagina, não vou citar nenhum cheiro ruim, eu acho que não é bom para uma live. É uma respiração curtinha e desagradável. E isso se relaciona... Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Provavelmente vai acabar daqui a pouco, tá, gente? Mas aí a gente retoma, como sempre, para terminar. Vai, Sandro. Não, eu só queria colocar isso, que dos vários processos, né? Então, quando a gente trabalha a respiração, então vamos resumir tudo que a gente falou, acho que é interessante. Quando a gente trabalha a respiração com RTA, né? A gente vai trabalhar em várias situações, em vários, numa cascata de efeitos fisiológicos, né? Através do nosso manuseio, que é o sistema vagotônico, o sistema vagal, né? Que é analgésico, que libera acetilcolina, né? A gente vai estimular um tipo de toque que também vai se comunicar com centros sensoriais no nosso tronco cerebral, que vai liberar neurotransmissores no corno posterior da medula, que são analgésicos. A gente vai atingir uma área que é uma área da empatia, da ínsula, que se comunica. Mari, então... Continua. A gente estava nesses processos fisiológicos, né? Então está relacionado com isso, com memória, com vagotonia, com aceitação, com empatia, tudo isso. Isso é infinito, né? A gente pode conversar mais sobre isso e queria agradecer. Estão pedindo para a gente conversar mais. Mas deixa eu só falar algumas coisas relacionadas a tudo isso que você falou, né? E como a neurociência, a ciência pode explicar algo que está tão na nossa cara, eu tenho que falar assim, em relação ao paciente respiratório, por exemplo, que ele tem um sofrimento respiratório, né? Então, todo sofrimento é uma forma de dor. Mesmo que ele não tenha essa representação sensorial, né? Porque às vezes, quantos de nós aqui já não sentimos uma dor que não é essa dor de sensação nociceptiva relacionado a... Eu não sei nem como definir isso, como dói como queima, dói como uma pontada. Não, a pessoa sente a dor da insegurança, a dor de não estar com ela, do que a gente falou agora, de não estar consciente, se apropriar dela. A Drica está falando dor da angústia, né? É uma dor, é uma forma de dor. E eu sempre vi nos pacientes respiratórios essa dor.
a dor de não poder se expressar, de não poder viver a vida livremente, porque a pessoa está ocupadíssima, gastando toda a energia dela para respirar.